Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre a diferença entre o método aceleração clínica e o método aceleração digital. Por quê? É muito importante que você entenda essa peculiaridade entre esses dois métodos para que você consiga distinguir qual vai ser a estratégia usada para cada um dos clientes que tiverem esses métodos. Então, o que acontece? O método aceleração digital é o método mais abrangente, que a gente pode fazer para qualquer tipo de empresa. E normalmente são empresas que têm uma pegada muito institucional. Por exemplo, a Universo Autopeças, que é um cliente nosso aqui, então é uma loja de autopeça. Cara, não tem muito que você trabalhar, por exemplo, em relação ao branding de uma autopeça. Então, muito mais sobre conteúdos de produto, de ofertas diretas que eles oferecem e que a gente precisa trabalhar aquilo. Então, muito mais sobre o nome da empresa, é sobre o universo autopeça. Não tem, por exemplo, um representante da empresa. É a empresa ali e pronto. É basicamente isso. Então, a aceleração digital serve para a gente conseguir atender empresas institucionais que não têm uma personalidade tão forte assim, por exemplo, e que precisam de venda, resultado de performance mesmo. Aí que entra a grande diferença entre o método aceleração digital para o método aceleração clínica. O método aceleração clínica ele serve para pessoas, né, que são profissionais da saúde, seja clínica de estética, seja clínica médica ou seja clínica odontológica. O que acontece? Quando a gente atende uma clínica que tem um profissional da saúde ali, que tem um doutor, que tem um médico, que tem uma esteticista, a gente precisa sempre trabalhar o branding, não só da clínica em si, mas também do dono ou da dona. Então, o que acontece? Eu vou dar o exemplo aqui da doutora Emily. A doutora Emily é uma doutora aqui da casa, né, que é uma cliente nossa, que ela é especialista em cirurgias plásticas. E ela atende um público classe A mais, na verdade. Então, são pessoas que pagam, por exemplo, os tratamentos tudo à vista. E são tratamentos de mais de R$ 30.000. São cirurgias de mama, cirurgias de abdômen, etc. Cirurgias plásticas mesmo. Então, o que acontece? Para que o método dê certo, a gente não pode tratar a doutora Emily como uma empresa institucional. A gente precisa tratar a doutora Emily com posicionamento, com um branding único dela, para mostrar que ela é uma médica extremamente capacitada, que ela é uma médica de resultados e que ela tem um posicionamento fino, um posicionamento refinado. Por quê? Porque é um público que presta atenção nesses detalhes. Então, o público que paga, por exemplo, R$ 30.000 numa cirurgia plástica é um público que vê sobre as cores, que vê sobre a tipografia, que vê os detalhes dos conteúdos. Então, é muito importante que esse branding, esse posicionamento esteja muito claro entre esses clientes que são clínicas e que precisa ter um posicionamento um pouco mais apurado, porque não são simplesmente produtos para serem vendidos ali pronto. Então, tem que ter uma confiança na pessoa. Tem que ter uma confiança para você pagar para uma médica abrir sua barriga, por exemplo, e fazer uma cirurgia plástica. Então, exige um cuidado muito maior em relação ao branding e que isso precisa ser assistido, tá? Principalmente para quem vai cuidar da comunicação e do design, porque tanto a parte de texto, de conteúdo, quanto a parte visual precisa ser muito refinada para que conecte com esse público high ticket, com esse público que tem um refinamento maior. Isso precisa ser traduzido nas postagens. Então, às vezes, não são conteúdos com design super elaborado. São conteúdos, por exemplo, com uma foto do expert não, né? Uma foto do cliente, uma foto um pouco mais refinada, uma foto com uma qualidade muito boa, uma foto tirada em estúdio, ele fez uma sessão profissional, por exemplo, e usar essas fotos para montar o posicionamento dele e às vezes criar conteúdos com base nessas fotos. Então, usar a foto e um texto, não precisa ter um design muito arte, não. Acho que é mais uma coisa entre encaixar a foto sofisticada, encaixar o texto com uma tipografia interessante que combine com o refinamento do cliente. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado para que o posicionamento desses clientes seja um posicionamento elegante, tá? Então, acho que a palavra é essa. Então, tem que ser um posicionamento elegante e, ao mesmo tempo, que demonstra que é um uma pessoa especialista, que pode resolver o problema do cliente
e que é uma pessoa confiável, tá? Então, isso é muito importante. E aí o que acontece? É uma questão muito importante em relação a esse tipo de cliente. Referências são sempre bem-vindas. Referências sempre vão ajudar demais a gente nesse processo. Então, se você é copy, se você é social media, e você vai produzir um conteúdo para um cliente, você precisa ter atenção em relação a isso. Por quê? Você vai escrever o conteúdo e você vai passar por design e depois fazer a arte disso. Então, você precisa ter uma referência para o designer entender qual que é a sua ideia da copy. Isso é muito importante, tá? Então, esse cuidado com o trabalho, esse cuidado com os detalhes é de extrema importância, principalmente para esses clientes que exigem um refinamento maior, que são os clientes que estão dentro do método aceleração clínica, tá? Então, exige um trabalho de branding mais forte, de um posicionamento mais apurado ali. Então, não é simplesmente fazer panfletagem, e sim conteúdo de conexão, de posicionamento, que aparece mais ali a pessoa por trás daquilo, que é o médico, a doutora, o doutor, para que esse Instagram seja bem humanizado e transmita confiança, tá? Então isso é muito importante. Então essa é a principal diferença entre o método aceleração digital, que são empresas mais abrangentes, mais institucional mesmo, e o método aceleração clínica, que são conteúdos, um posicionamento mais personalizado. Tem que ter uma personificação do conteúdo, acho que essa é a palavra. E aí fica muito claro a distinção entre esses dois métodos, tá? Então, é basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o ClickUp, que é a nossa ferramenta de gestão. E aí você vai ficar por dentro de como você usa o ClickUp no seu dia a dia e como é que você controla as suas demandas dentro da ferramenta, tá? Então, assista o próximo vídeo o quanto antes.